Fala, família do rádio, tranquilo? Qual espaço eu preciso para montar o meu estúdio de web rádio profissional? E vou mostrar para vocês também o passo a passo do desenvolvimento do meu estúdio de acordo com a demanda. Mas antes, se você ainda não foi inscrito no canal, dê essa força aí, vai nos ajudar bastante. Tá pensando em montar ou profissionalizar a sua web rádio? Entra aí, www.redesuaradio.online. Tá com dúvida? Me chama aí no WhatsApp que meu número tá em cima. É muito importante você fazer a sua rádio com quem realmente vive de web rádio. Bom, essa pergunta sobre qual o tamanho do estúdio, o que eu preciso de ter no meu estúdio, no entorno, não é simplesmente o estúdio, é o que você vai ter em torno do seu estúdio para receber as pessoas, para poder acomodar bem as pessoas e fazer uma boa transmissão. É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Muita gente me pergunta sobre isso, mas não tem um tamanho padrão. Você pode fazer no seu quarto, você pode reservar um cômodo da sua casa para fazer, ou você simplesmente pode ter um espaço, alugar um espaço, ou você construir um espaço para ter a sua rádio. O importante é você adequar a programação da sua rádio com o seu estúdio e o seu estúdio com a programação da sua rádio. O que eu quero falar com isso? Tipo, se você está fazendo no seu quarto, eu não acho legal você levar uma banda ou levar um entrevistado para dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Então é melhor você fazer tudo pelo telefone, que dá para fazer isso também. Então não tem uma regra, você pode simplesmente fazer de acordo com o que você tem na mão e projetar a demanda e evoluir no seu estúdio, passar para um estúdio próprio ou não, como aconteceu comigo. Aqui com muitos de vocês, no meu quarto, dá para ver, já comecei a minha rádio, vi que começou a andar, deu certo, comecei a comprar equipamentos, comecei já a articular com algumas pessoas para fazer programa, com mais patrocinadores e sonhando sempre em montar o meu estúdio. Então aqui eu ainda estava no meu quarto e aí sim, comecei a montar o meu estúdio. Aqui foi quando eu saí do meu quarto, eu já tinha esses equipamentos, já tinha mandado fazer a bancada, já tinha esses equipamentos, claro, como dá pra ver aqui, ó, faltava muita coisa ainda, porque quando você consegue ir pro seu estúdio, você fala, bom, agora eu zerei, já tô com uma rádio top, já tenho um estúdio próprio, aí que começa a vir as demandas do estúdio, isso é bom a gente ficar muito atento, por isso que eu peço para você ficar até o final desse vídeo, se você pensa em montar um estúdio próprio, ou se você já tem um estúdio e está precisando de algumas melhorias, tá? Então aqui quando eu comecei o estúdio, aí você vê que realmente, ó, aqui eu já tinha forrado o estúdio, mas antes, ó, precisava de muita coisa, precisava de alguns equipamentos ainda. Aqui eu comecei a melhorar o meu estúdio, tá? E já recebendo pessoas, e aí você vai ver a real necessidade do seu estúdio. Aí, ó, você vê aqui, eu não tinha ar-condicionado ainda, mas já estava tocando, já estava fazendo, estava evoluindo aos poucos, mas já estava recebendo as pessoas, é o que eu falo. Nessa situação é complicado você fazer no seu quarto e levar, tipo, eu levava 5 convidados de uma vez só, 3 locutores eu tinha na rádio, 5, não lembro nessa época, mas só faltava o ar aqui para o meu estúdio principal. Aí vem a outra demanda, você fala, mas já tem o meu estúdio, as pessoas vêm aqui. Não tem jeito, você precisa de um banheiro. Pessoal, tirei as fotos aqui só para mostrar para vocês, tá? Para ficar mais fácil. E aqui é o banheiro. O banheiro tem chuveiro, tem o vaso sanitário, tem a pia para lavar a mão, aí tem tudo aqui no banheiro. Se você quiser lavar a mão, jogar uma água no rosto, as pessoas pedem. Não tem como você ter um estúdio, chegar e falar bem assim, porque eu vejo muita gente fazendo estúdio, aí coloca lá, constrói uma parte da casa dele, um cômodo e coloca o estúdio. Somente o estúdio, como tá aqui. Beleza, eles vão pedir para ir no banheiro, mesmo que seja o locutor que vai lá fazer programa com você, o convidado, as pessoas pedem para ir. Então o banheiro foi uma necessidade, precisava, as pessoas chegavam e pediam para ir no banheiro. E aí outra coisa que eu fui sentindo também, quando o meu estúdio já estava montado, já tinha um banheirinho arrumadinho, foi um estúdio de produção. Esse é o meu estúdio hoje de produção, claro que eu não comecei assim. Por que um estúdio de produção? Porque você precisa de abastecer as suas redes sociais. Quando eu estava com a minha rádio, com muitos locutores, eu não tinha como ficar parando os locutores para ficar mexendo em redes sociais, ficar pesquisando, ficar fazendo a divulgação. Então isso aí você realmente precisa de um estúdio para poder fazer isso aí. Pessoal, eu tô falando quando começa a escalar a sua rádio, tá? Aqui eu já tinha essa demanda e comecei a construir de acordo com a demanda, tá? Não fui fazendo assim, eu quero fazer assim. Não, eu senti a real necessidade.
Então eu montei o meu estúdio de produção que eu precisava, e aqui hoje eu ainda recebo as pessoas aqui, ó. Tem 2 cadeiras aqui, eu recebo as pessoas, a gente conversa algumas coisas, e tem um negócio que eu senti também muita a necessidade do estúdio, que me fazia muita falta quando eu tinha o estúdio, era quando eu ia fechar alguma coisa. Pessoal, os outros comunicadores, o que você combinou com um, o outro locutor não precisa ficar sabendo, quem está fazendo o programa, quem está trabalhando com você, às vezes acha que você fecha um contrato grande, mas não sabe o custo que você tem. Então, assim, você ter um lugar reservado para conversar com as pessoas é fundamental. Eu comecei a ter muitos problemas com isso, e locutor querer se meter, estava falando com um locutor explicando uma coisa, ou com alguém que trabalhava e outra pessoa queria se meter no meio. Então, assim, foi uma necessidade eu montar esse estúdio, não só para dar produção no trabalho, como também de produção, tudo para divulgação da rádio, mas também para ter um espaço. Ou então você tem que ter uma sala própria para você, tá? Aqui eu não tenho um escritório para mim, mas faz falta, tá? Faz muita falta, não é por vaidade, não, justamente por isso. Se chegar alguém para conversar, um empresário, poder sentar, oferecer um café, você poder conversar à vontade, sem outra pessoa que tá, ou um parceiro seu tá ouvindo, achar que você, o cara tá me enrolando, o cara isso, ou se meter no meio da conversa. Então, assim, foi fundamental isso aí, tá? E outra coisa foi, eu tenho aqui, pessoal, essa parede, a gente vai plotar o fundo dela, esses bambuzinhos da sorte aqui, ó, que estão escorados, aqui é muito legal, que tem essas cadeiras de pallet, é muito bacana aqui, porque fica do lado externo do nosso estúdio, mas as pessoas chegam e podem sentar aqui, é outra coisa que fazia, porque aí eu tinha o estúdio de produção e tinha o estúdio principal. A pessoa chegava para dar entrevista, às vezes vem principalmente político, vem com assessores, vem com cabo eleitoral, e aí fica aquele monte de gente. Então tinha esse espaço aqui, criamos esse espaço. Aqui, tô mudando um monte de coisa, tá? Tô mudando um monte de coisa aqui, tô reformulando várias coisas, por isso que tá assim. Essa parede do fundo, como eu falei, vai ser plotada da rádio, então as pessoas vão poder vir aqui, tirar foto, vai ficar muito legal. E aqui é um ambiente muito bacana. E aqui eu também tenho um deck, que eu também estou reformando aqui, que as pessoas podem vir. Aqui o que acontece? O cara fuma aqui é coberto, tá? Aqui é coberto, então é um lugar fechado. É na entrada do meu estúdio. Então o cara que fuma ficava complicado, porque aqui o meu estúdio fica nos fundos de uma casa. Então assim, eu tinha esse problema. Então o cara que fuma vem para cá, porque aqui já é um lugar aberto, tem esse deck aqui, as pessoas podem ficar sentado. É muito bacana isso aqui. Então, pessoal, como eu falei, eu montei o meu estúdio principal, senti a necessidade de ter um estúdio de produção para poder realmente pegar mais serviços, prestar serviços, aproveitar a visibilidade que o Web Rádio dá, como eu falo, e poder prestar serviços. Então, precisei do outro estúdio e precisei de ter como receber as pessoas, porque todo mundo que chega, às vezes tem um locutor no ar, o cara chega para ser entrevistado com o outro locutor, ou o outro locutor ficar dentro do estúdio conversando, levando pessoas, não é legal. Então, assim, o horário é do locutor. O estúdio é de quem? É do locutor que está no ar, do horário dele. Então, assim, às vezes chegava um entrevistado que ia ser... o segundo entrevistado chegava primeiro do que o que ia ser o primeiro entrevistado. Então, assim, aí já gerava aquela confusão. Então, eu precisei de ter um espaço onde deixar as pessoas, tá? Então, aqui também, ó, é onde eu recebo as pessoas, pode ficar esperando a hora de dar entrevista, falar as coisas, certo? E aí, outra necessidade foi a cozinha. Não tem jeito, eu tinha pessoas aqui, montei a cozinha. Não tem... como eu estou falando, quero montar um estúdio web rádio, preciso de tudo isso? Não, começa devagarzinho, mas já estou falando que conforme vai o desenvolvimento da sua rádio, essas coisas vão ser necessárias, você vai precisar. Então, montei a cozinha da rádio, por quê? Tem geladeira, o fogão eu tirei, tá, pessoal? O fogão eu tirei porque não compensa fazer comida, é muito pouco, era muita pouca coisa mesmo quando ficava aqui, mas tem micro-ondas, tem a cafeteira, tem o negócio de fazer chá, tem talheres, tem copos, tá tudo guardado ali, mas tem várias coisas. Então, assim, a pessoa pode vir e pode ficar à vontade que tem como tomar água, tem o filtro aqui, tem na geladeira também, muita gente gosta de água de filtro de barro, né? Então, assim, tem como fazer um café. E outra coisa, isso aqui, pessoal, é na cozinha. Por que eu fiz isso? Locutor não pode nem convidar a levar comida para dentro do estúdio. Então, essa mesinha aqui desce, foi muito legal, tá?
Então, além da cozinha, quero tomar um café, gosto de tomar um café. Aí aqui já sai para o deck. Se abrir aqui, ó, do lado tem uma porta, sai para o deck. Quem fuma também, toma um café, fuma. E quem não fuma e quer ficar conversando, quer fazer um lanche, tem aqui para ficar, tá? Aqui cabe 3 pessoas aqui, tá, pessoal? Uma cadeira aqui no canto, outra na frente e outra do outro lado. Então, assim, e dá para fechar, tem uma porta de correr, dá para fechar, que não tem acesso ao estúdio, não atrapalha falando. Então, é outra necessidade que eu senti para montar a minha web, quando estava funcionando a minha web rádio. Por quê? Aí começava aquela bagunça. Então, você tem que organizar. Quem quer café vai para a cozinha, não fica entrando em estúdio, locutor não fica entrando em estúdio para comer. E outro, você abrir comida, dependendo do que for, marmitex, igual a gente que comia muito marmitex, levar para dentro do estúdio, fica um cheiro ruim até sair isso aí. Eu tô falando isso por quê? Para entender porque tinha gente que chegava aqui, cumpria uma carga horária de funcionário normal. Eu chegava às 7 horas da noite, 8 horas, e rádio é aquele negócio. Às vezes 1 hora da manhã o cara tava agarrado aqui ainda. Então tem essas coisas. E aí vem um serviço, esse estúdio aqui, que seria para ser a recepção, que eu poderia fazer recepção, o meu escritório, eu tive a necessidade de deixar ele para vídeos. Por quê? Não estou mostrando ele todo, mas ele também é todo forrado, é climatizado, porque hoje, nós de web rádio, nós somos multimídia, não tem jeito achar, sou só áudio. Não, a gente precisa de conquistar, tá presentes nas redes sociais e tudo. Então tem estúdio de vídeo também, ali dá para usar Chrome, dá para fazer várias coisas. E às vezes a gente pega serviços, já aluguei aquele estúdio para gravar programa, para gravar podcast, várias coisas. E eu acho interessante eu ter esse estúdio, que quando quero gravar alguma coisa em vídeo, alguma informação, a gente grava ali, tá, pessoal? Então, assim, tudo que eu fiz no meu estúdio, quando eu saí do meu quarto, eu achava simplesmente que era eu ter o meu estúdio. Aí começa a vir os custos. Tem que forrar o estúdio, tem que colocar no estúdio. Isso tudo é necessidade. Então, assim, pessoal, foi o passo a passo do meu estúdio. Se você tiver condições, monta o seu estúdio, é muito legal, vale muito a pena. Só que pensa bem, às vezes, você ficando no seu quarto, fazendo as entrevistas pelo telefone, você pode ganhar menos, mas você vai ter menos trabalho e no final do mês também você vai ter menos custos. Claro que quando você cresce é bacana, mostra que a sua empresa está indo bem, a sua rádio está caminhando bem, tem uma perspectiva legal, mas é isso aí, pessoal. Tudo hoje aqui, com tudo que eu mostrei, que eu tenho aqui o estúdio principal, deixa eu mostrar aqui, o estúdio principal que eu tenho o banheiro, tenho onde eu recebo as pessoas lá fora, tenho o estúdio de produção e eu ainda precisava de um escritório meu, pessoal. Isso aí eu sempre falo que se eu tivesse como ter um escritório, eu ainda teria um escritório. Por quê? Porque disso aí que eu falei, vocês têm umas conversas que você tem que ir para lá, conversar mais reservado, mas hoje o meu estúdio de produção, graças a Deus, está me atendendo bem também, eu fecho a porta aqui, quando eu estou conversando com as pessoas. Eu estou falando muito sobre isso porque é muito importante você ter um lugar reservado para você conversar com as pessoas, tá? É muito importante isso aí. Não conversa na frente de parceiro seu, não conversa na frente de quem está te apoiando, quem está te ajudando, não conversa na frente da outra pessoa, que você fecha com um acordo com uma pessoa, a outra pessoa não precisa ficar sabendo, tá? Então isso é o principal. Então, assim, hoje eu uso o meu escritório na sala de produção. Tá atendendo? Tá legal, mas eu sei que vai chegar uma hora que eu preciso de ter um escritório para receber as pessoas, tá? A tão sonhada sala da presidência da rádio, né? Eu precisava disso aí, tá bom, pessoal? Mas como eu não tenho, tá tocando legal, tá dando certo ainda. Algumas reuniões eu marco fora da rádio, fora da emissora, quando eu estou responsável, então marco fora. Dá para você fazer isso também, é uma boa técnica. Eu fiz muito isso quando o meu entorno da rádio, como eu falei, não adianta eu estar com o meu estúdio muito bonito e a pessoa chegar e tá feio pro lado de fora. Então fiz um investimento também no entorno, como dá para ver aqui, ó. Investir nesse deck aqui também, porque não adianta simplesmente eu estar com um estúdio bacana e a pessoa chegar e tá tudo bagunçado, não tá organizado, não conseguir receber bem as pessoas. Isso aí tudo vai atrapalhando. Por isso que eu fui montando essas coisas e veio dando certo, tá bom, pessoal? Espero só poder ter alertado vocês e dado uma ideia, mas, como eu falei no início do vídeo, vou reforçar. Você pode montar do seu quarto, você pode fazer tudo,
mas é você adequar a sua programação ao seu estúdio e o seu estúdio à sua programação, tá bom? Fiquem com Deus, Papai do Céu possa nos abençoar bastante. Valeu!